dia a todos os presentes, sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum de Franquias de Curitiba. Daqui a pouco a gente começa, é o primeiro Fórum de Franquias de Curitiba, ó. Tá tudo sendo arrumado aqui, toda a organização. Eu tenho certeza que esse evento vai mudar a história do cenário de franquias aqui em Curitiba e eu espero você para o próximo Fórum de Franquias de Curitiba. Te aguardo lá. Com uma sólida bagagem de mais de 24 anos em inúmeras grandes corporações, ele montou uma das mais promissoras empresas de recrutamento e seleção de talentos aqui em Curitiba. Convidamos então para proferir a sua palestra o sócio-diretor da GC Talentos, Gilberto Gil Cordeiro. Seja bem-vindo, Gilberto, o palco é seu. Muito obrigado, Thaís. Muito bom dia, senhores, senhoras, convidados. Bom, primeiramente, já quero começar quebrando um pouco o protocolo, né? Quando eu estou sentado no lugar de vocês, a primeira coisa que eu olho nessas fotos é assim, esse cara da foto é o cara da palestra? É a primeira pergunta que eu me faço. Então, eu vou responder essa pergunta. Sim, sou eu. Eu não sou obrigado a ser feio na foto, dá licença. Quem me ensinou isso, sabe quem foi? McDonald's. Quem nunca foi lá, viu aquele sanduíche lindo, né? Fez o pedido, quando vem, fala, peraí, tem uma coisa errada aqui. Mas não está errado, eu sou o jovem da foto ali mesmo, tá certo? Bom, vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre conectar talentos com oportunidades. A primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a usar isso aqui. Ah, legal, já deu certo. Vamos lá, então. O que vocês veem nessa foto? Vamos começar com uma pequena interação. Ah, Gilberto, é óbvio, é uma pedra, é um peso para papel. Olha o tamanho da mesa, né? Olhar para essa foto é mais ou menos quando você, que não tem uma experiência, não tem um estudo em cima de diagnóstico de talentos, avaliação de pessoas, faz quando olha para um candidato a ser seu sócio, um candidato a ser seu funcionário, como o termo correto da lei, né? Cadê a doutora Priscila? É empregado, esse é o termo correto, né? Mas a gente, quando nós, na GC Talentos, quando nós olhamos para pessoas, a gente vê isso aqui. Uma escultura em construção. É assim que os profissionais estão. É assim que as pessoas estão, em construção. O que difere, né, o olhar, o que difere a avaliação é o olhar das pessoas. Quando nós olhamos para um candidato, nós sabemos que estamos olhando para uma pessoa. Para um profissional que talvez ele não esteja pronto definitivamente, como a parte de baixo da escultura, mas tem uma boa parte dele que está passível de ser admirada, passível de ser utilizada e passível de ser muito útil para qualquer organização. Então, gente, é mais ou menos quando você vai no médico e ele olha um resultado de um exame que você vê uma série de números e não sabe o que é. Ou quando você vai no mecânico, ele abre o motor, escuta um barulho e diz, o carro tem isso, tem aquilo. Né? Também funciona assim quando você está procurando pessoas, quando você está procurando sócios, quando você está procurando aquela pessoa-chave, aquele talento que vai fazer a diferença na sua organização. E se a gente não tiver um olhar treinado, eu vou olhar uma linda escultura dessa, que é de um artista, se não me engano, ele nasceu na Escócia e vive na Inglaterra. Se a gente não tiver esses olhos treinados, ou tiver contratado uma pessoa especialista nisso, eu vou deixar passar e não vou ter um talento desse dentro da minha organização. Bom, e como eu aprendi a identificar talentos? Hoje aqui, a nossa palestrante do Sebrae falou, você precisa contar histórias da sua empresa. É isso que vai empolgar o seu funcionário, o seu franqueado. Então, eu nem sabia que ela ia falar sobre histórias, e eu vou contar uma historinha aqui rápida para vocês, de como eu aprendi a fazer avaliação de pessoas, a fazer o mapeamento de competências de pessoas e, principalmente, a identificar talentos. Então, é uma história rápida. Eu trabalhei por quase 20 anos numa multinacional japonesa chamada Denso, talvez alguns aqui conheçam. Tá? A Denso ela faturou em 2022 45 bilhões de dólares no mundo. Tá? É a segunda maior indústria do mundo no ramo de autopeças, a primeira é a Bosch. Tá?
e ela emprega aproximadamente aí quase 200 mil pessoas. Eu trabalhei nessa companhia por 18 anos, e durante 15 anos, o meu trabalho lá era escolher entre os... Nós tínhamos lá aproximadamente 2.000 funcionários, nós tínhamos que escolher 10 pessoas, na sua grande maioria, engenheiros, no qual seriam investidos aproximadamente 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, e a gente ia mandar essas pessoas para o Japão, a grande maioria, alguns para os Estados Unidos, outros para a Europa. Essas pessoas deveriam voltar 2 anos depois, 1 ano e meio, e aplicar seus conhecimentos, né? E o que acontece? No primeiro ano, a gente não tinha técnica, nós escolhemos com base, como a maioria de vocês fariam, né? Você vai lá e escolhe aquela pessoa mais qualificada, com um currículo melhor, que tem uma linguagem corporal boa, que fala bem, que foi formado na Universidade Federal, no MAPUC, nas universidades de primeira linha, que tinha um idioma fluente, e nós mandamos essas pessoas para lá. Ao final do primeiro ciclo, essas pessoas voltaram e fizeram um excelente trabalho na Volvo, na Bosch, na Renault, e muitas vezes em nossos concorrentes. Aí, né, os japoneses falam assim, meu Deus, o que eu faço? Como eu vou escolher a pessoa que eu vou investir 100 mil dólares, 200 mil dólares, e essa pessoa vai ficar aqui na empresa? Como que eu resolvo essa equação? Né? Aí chamaram um estagiário. Gil, vem aqui. Mais ou menos assim. E aí a gente começou a fazer uma série de análises, de mapeamento de perfil. O que determina que uma pessoa é um talento? É a sua formação? É a sua idade? É o seu gênero? É homem, é mulher? É uma pessoa jovem, uma pessoa velha? O que me diz que uma pessoa é um talento e que ela vai construir uma carreira consolidada dentro de uma empresa? Nós chegamos a um conjunto de características. As pessoas talentosas, elas apresentam um conjunto de características que, com certeza, a maioria de vocês vão agora se identificar aqui quando eu estiver falando, porque é uma característica muito comum nos empreendedores, que nós vamos encontrar também nas pessoas que têm as suas profissões, sejam eles engenheiros, vendedores, analistas, até um atendente de loja. A primeira delas é propósito de vida. Independente da idade, do momento que a pessoa está. Se ela tem um propósito de vida, ela vai usar a oportunidade de trabalho que ela tem como uma ponte do local atual onde ela está até o seu propósito. E, gente, mas eu tenho uma loja que vende suco. Por que eu tenho que contratar uma atendente que vai, né, ou uma cozinheira que vai fazer o suco, que ela tem que ter um propósito de vida? Ela tem também. Às vezes, esse propósito de vida é pagar uma escola particular para o filho. Às vezes, esse propósito de vida é comprar uma bicicleta no Natal, para aquela criança que ela tem em casa. Às vezes, o propósito de vida é casar. Dá dó, mas é. Com perdão aos casados aqui. E é isso mesmo, gente, é esse propósito. E a gente não está falando de propósito, eu quero mudar o mundo, eu quero criar uma invenção igual ao do Steve Jobs, eu quero inventar um novo iPhone. Não. Tem coisas menores, mas que também fazem parte do propósito. Né? Às vezes, a pessoa quer comprar um carro. Às vezes, o propósito de pessoas que eu já entrevistei e aprovei e se tornaram grandes profissionais onde elas atuam, era tirar a carteira de motorista. Hoje em dia, tirar a carteira de motorista, dependendo da função da pessoa, é 2, 3 vezes o salário dela. Ou seja, né, um dos rastros que os talentosos nos deixam para ser avaliado é o propósito. O segundo é a resiliência. Para quem não sabe resiliência, o que mais tem resiliência dentro da sua casa é a esponja da cozinha. É verdade. Você vai pegar aquela esponjinha, lavar uma panela, lavar um prato, lavar um copo, a massa aperta, você solta em cima da pia, em alguns segundos, o que acontece? Ela retorna ao seu tamanho original. Né? Os profissionais que têm essa capacidade de passar por desafios, levar uma chamadinha do chefe, né? O cliente gritou com ele, o cliente foi mal educado, e vocês, quem tem lojas aqui, sabe que tem alguns clientes que, né, às vezes, a pessoa não está num bom dia, e mesmo assim, 1 hora depois, essa pessoa está com um sorriso, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, às vezes vai chorar no banheiro, mas volta, né? Isso que é importante, ela volta e continua trabalhando com a mesma eficiência, com a mesma motivação, ou seja, resiliência. E, gente, resiliência não tem a ver com formação. A gente não aprende resiliência na faculdade, a gente não aprende propósito de vida na faculdade, por melhor que seja a faculdade.
Crenças e valores. Como é que eu sei que um funcionário vai dar certo na minha empresa? As crenças e valores pessoais deles batem com as crenças e valores da sua empresa? Né? Uma empresa como a gente acabou de ouvir aqui, o Seu Suco, né? É uma empresa com uma pegada, até onde a gente conseguir observar, mais saudável, né? Uma questão mais voltada ali à saúde, etc. e tal. Aí eu vou contratar alguém que os hábitos dele é tomar chopp toda sexta-feira, sábado e domingo, né? Gente, será que esses hábitos e esses valores batem com aquilo que ele vai vender? Não bate. Então, se o funcionário não serve para nada? Serve sim. Ele é um excelente candidato para a franquia da Mr. Hope. Não é verdade? E assim sucessivamente. Quando a gente fala de crenças e valores, não existem certos ou errados. Existem crenças e valores adequados àquela empresa ou adequados a outra organização. E aí vai. Aí, como um bom psicólogo em formação que sou, né, não posso deixar de falar do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que lá na Denso nós chamamos de TOC positivo. O transtorno obsessivo compulsivo realmente é uma doença mental e que pode escravizar a pessoa, mas desde que seja medicado e controlado, isso pode ser uma coisa boa. Basicamente, aqui é aquela pessoa que adora colocar ordem ao caos. Sabe aquela pessoa que vai conversar com você na frente de uma mesa, tem um monte de papelzinho, ele começa a falar com você e arrumar as coisas ali? Ele vê um armário todo desorganizado, ele está conversando com você e arrumando, né? É aquela pessoa que estaciona o carro corretissimamente, certo, na vaga, e assim sucessivamente. Dependendo da organização, e numa organização como a Denso, focada muito em gestão, organização, esse foco na organização ele é muito importante. Bom, já me disseram aqui que está acabando o meu tempo, então vou ter que dar uma acelerada, gente. Foi assim que eu aprendi a diagnosticar talentos. Então, já dei um spoiler para vocês nem vão precisar mais contratar GC Talentos, a partir de agora vocês já sabem o que investigar, né? Quando vocês forem fazer uma entrevista de seleção, mas tem jeito de fazer isso, tá? E a gente pode ensinar. Então, vamos falar um pouquinho agora da nossa jovem GC Talentos. Sim, o GC de Gilberto Cordeiro. Eu sempre achei meio, né, padrão isso, mas eu queria a palavra talentos, então eu tive que colar a minha sigla ali. Em apenas 2 anos de operação, então trabalhei quase 20 na Denso, depois trabalhei na Toyota e outras empresas, então decidi empreender. A minha primeira empresa quebrou, eu tinha um sócio, ela quebrou. Eu abri, 2 meses depois veio a pandemia, fechou tudo e a gente quebrou. Tive que me reinventar, organizar tudo de novo, então isso aqui é a contagem já da GC Talentos. A primeira que quebrou era a Uncover, era um outro nome. Então, em apenas 2 anos, 24 meses de operação, a gente partiu do zero, de nenhuma empresa. Eu pedi demissão numa empresa que eu trabalhava, grande corporação em São José dos Pinhais, e meu chefe falou assim, quantos clientes você tem? Eu falei, nenhum. Ele falou, cara, você vai largar um salário de 2 dígitos para começar do zero? Eu falei, sim, porque eu acredito na proposta de trabalho da GC Talentos. Então, em apenas 2 anos, nós atendemos mais de 150 empresas. Em apenas 2 anos, do primeiro trimestre para o último trimestre do segundo ano, nós tivemos um crescimento de mais de 250%. Nosso índice de fechamento de vagas, está um pouquinho baixo ali, escondido, ele está na casa de 95%. E só não chega no 100% por alguns detalhes com relação à capacidade que, às vezes, que a gente encontra no nosso cliente em conseguir pagar um salário um pouquinho acima do mercado para a gente fechar, ou então ser um pouquinho menos rigoroso em alguns requisitos. Mas, mesmo assim, é um índice bastante elevado, 95% de fechamento de vagas. A nossa equipe cresceu 700%. Eu comecei, eu e empresa, hoje nós somos aí 7 pessoas trabalhando na operação da GC Talentos. Aqui estão alguns dos nossos clientes que muito me orgulho. Os novos clientes nem deu tempo ainda de colocar aqui. Alguns estão aqui presentes hoje, como a Antoneta, Cabildo, e a gente já atendeu aí a Ford Slaviero, Volvo, Servopa, MetLife, Hyundai, Anjos Colchões, franqueadora, lá em Cascavel, né? Aqui é um case muito interessante que eu contei para o Leandro em uma conversa, que o herdeiro, o Leonardo Anjos, numa reunião que eu tive com ele no Ibis, ali em São José, ele falou assim para mim, você não vai conseguir encontrar pessoas em Cascavel. Eu falei para ele, não me pague, me passe a vaga, se eu não fechar essa vaga em 15 dias, você não precisa pagar.
Hoje, ele é um cliente recorrente, eu tenho muito orgulho de estar aqui. Nós fechamos a vaga dele em 15 dias e eles passam muitas vagas de emprego de Cascavel, Toledo e outras cidades do interior, e agora a gente está na iminência de fechar um contrato com um franqueado aqui de Araucária, da Anjos Colchões. Atendemos o Instituto dos Óculos, Hidral e várias empresas, de todos os ramos. Então, aqui são alguns dos nossos clientes. Qual é a razão do sucesso da GC Talentos? Eu tenho alguns aqui. Tá, pessoal? O primeiro deles é essa nossa capacidade em fazer um bom diagnóstico de profissionais. Além disso, nós fazemos um negócio que chama over-delivery. O que é o over-delivery da GC Talentos? A gente faz um pequeno levantamento da cultura organizacional do cliente. Para eu trazer um funcionário para esse cliente, eu tenho que conhecer a cultura dele, o que funciona lá dentro. Como que as pessoas, qual é o dress code desse cliente? Ah, mas eu pergunto? Não, eu vou em loco lá. Eu vou lá olhar, ver se as pessoas que trabalham lá, se ela tem cabelo colorido, se ela tem tatuagem, se ela tem piercing, se as pessoas usam unha comprida. Eu não pergunto nada disso para o cliente, eu vou lá e verifico em loco o que eu aprendi a fazer lá na Denso. A gente faz uma série de levantamentos, a gente foca em solução de problemas. Ah, eu não consegui desse jeito, então a gente tem um bate-papo com o cliente. E se a gente aumentar um pouquinho o salário, e se a gente reduzir um pouquinho o requisito, e se a gente ampliar os bairros, às vezes o cliente fala, eu quero alguém que more no bairro X. Fala, gente, então, vamos olhar um pouquinho mais para frente, um outro bairro, e se a gente procurasse uma outra formação, e aí vai, até que a gente feche essa vaga. Diagnóstico do clima organizacional da empresa, né? A gente levanta os motivos da saída dos últimos funcionários. É uma empresa nova, ela está começando, tem um turnover muito alto. Qual é o motivo desse turnover? Né? Turnover é a taxa de entrada e saída. Por que as pessoas estão saindo? Porque é longe, porque não tem benefícios, porque o salário, o que é? Ah, eu tenho um chefe rigoroso. Então, tudo isso eu ajudo a analisar junto com o cliente. Nós fazemos uma realização de pesquisa salarial, sem cobrar a mais. Nós atendemos grandes corporações que já têm isso estruturado, mas atendemos também aquele pequeno, aquele que nós vamos contratar o primeiro, o segundo funcionário, que ele não sabe sequer qual o salário deveria pagar. Então, na GC Talentos, a gente faz uma pesquisa salarial e entrega para o cliente, inclusive uma sugestão. Olha, para esse profissional que você procura, o ideal seria pagar na faixa de, sei lá, 1.500 a 2.000, a gente sugere algumas coisas ali. Tá? A gente faz um estudo do negócio do cliente. O que ele faz, o que ele vende, qual é o diferencial dele. A gente entra no site, no Instagram, quem é o cliente do meu cliente, quem é o concorrente do meu cliente. Recentemente, nós temos um cliente que nós contratamos o melhor vendedor para ele, do concorrente dele. Isso mesmo. A gente faz dessas coisas assim. Não quer perder seu melhor funcionário para a sua concorrência? Contrate a GC Talentos. Tá? Claro, obviamente, a partir de agora, quando a gente pega um ramo, eu não pego os outros concorrentes, porque é uma questão, né, de ética. Tá? Por último, eu gostaria de falar que a gente tem na GC Talentos um processo humanizado. Quantos de vocês, aqui presentes hoje, já não estiveram participando de um processo seletivo? Né? Quantos de vocês não foram para a empresa, chegaram lá, levaram um chá de cadeira de 2 horas? Né? Ou então, simplesmente, a recrutadora nem olhava nos seus olhos e ia escrevendo. O que você faz? Onde você mora? Barari, barará. Sabe? Aquela coisa assim fria, onde ela entrevista ali por manhã, por dia, 30, 40, 50 pessoas, e nem sabe com quem ela está falando. Nós não fazemos isso. A gente trata pessoas como gente. Então, a gente começa a entrevista baixando a adrenalina, o estresse. Quem é você? Me conta a tua história. Né? Por que você está assim? O que está acontecendo? Então, depois, a gente vai entrar nas questões técnicas. Porque a pessoa dela já está... pronto, já passou aquele estresse dos primeiros 5 minutos. Então, nosso processo de seleção ele é humanizado. Nós tratamos as pessoas com total respeito, assim como nós tratamos os nossos clientes, com a mesma cordialidade. E nós temos um case de sucesso que nós já tivemos indicação de cliente através de candidato. O candidato entrou numa outra empresa e, quando chegou lá, indicou a GC Talentos. E, por último, nossa consultoria também a gente ajuda a definir perfil comportamental, perfil técnico para aquela nova vaga que você vai ter dentro da sua empresa. E você, quer aprender a mudar o mundo conectando talentos a oportunidades reais de trabalho? Gente, sinceramente, eu me sinto muito bem. Vocês têm ideia do que é você ligar para um pai de família que está 8, 10, 12 meses desempregado e falar: oi, fulaninho, tudo bem com você? Você está aprovado. Gente, vocês não têm ideia do que... Olha, até hoje eu me arrepio. É muito bom, porque a gente está dando esse sim para pessoas boas, mas que não tiveram oportunidade, às vezes.
né? Alguém não conseguiu diagnosticar que ele realmente tinha competências. E quando você liga para essa pessoa e diz, sim, você foi contratado, vocês deveriam um dia fazer isso na vida de vocês para ver a alegria que é, a gratidão que as pessoas têm. Assim como também nós ficamos muito felizes quando o nosso cliente fala, cara, que pessoa boa que você achou para mim. Muito bom, gostei muito. Então, quer fazer parte desse time aí de justiceiros? Né? Coloquei uma foto ali da Liga da Justiça. Né? Então, seja um franqueado da GC Talentos. Nós temos duas modalidades de franquia. Vou falar bem rapidinho, que o meu tempo já está acabando. Uma franquia que nós chamamos Smart, que seria uma micro franquia. Então, a pessoa pode sozinha, de casa, com um computador, um celular e internet, fazer o trabalho. Basicamente, ela faria as vendas dos serviços num período e a execução dos serviços no outro período. Aí tem uma série de vantagens. Baixo investimento em infraestrutura, possibilidade de trabalhar home office, ganhos mensais aí aproximados de 2 dígitos, sem necessidade de ter uma equipe própria, um retorno de investimento de 6 a 18 meses. E também, obviamente, como a gente está lançando a franquia da GC Talentos, vamos dar um suporte muito de perto para esses novos franqueados, aí, do início da operação até a consolidação da empresa. E a segunda é uma franquia premium, aí, com o empreendedor mais equipe, mas também com baixo investimento, sem necessidade, baixo investimento em infraestrutura, capacidade de trabalhar também, mesmo tendo a equipe sendo 100% home office, e ganhos mensais aí acima de R$20 mil, possibilidades de ganho. Né? Não há necessidade de ter uma sede própria, e o retorno do investimento de 12 a 24 meses. Certo? Também nós vamos dar o suporte do começo ao final. A mudança que você quer ver está na decisão que você toma. Quer mudar a sua empresa? Contrate boas pessoas para trabalhar lá. Ah, como é que eu faço isso? Chama a GC Talentos. Eu nem deixei meu QR Code aqui, tá, pessoal? Mas é o seguinte, vocês vão digitar no Google Gilberto Gil. O primeiro cara que aparecer lá não sou eu, mas o segundo sou eu. Tá? Nós somos moreninho também, meio parecido ali, mas ele é um pouquinho mais famoso do que eu. Né? Por enquanto. Ele que se cuide, tá? Então, o segundo Gilberto Gil, que é o Cordeiro, que vai estar lá no Google, sou eu, tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá, tudo bem? Eu sou Gilberto Cordeiro, da GC Talentos, e fui convidado pelo Leandro Krug para fazer parte do Fórum de Franquias de Curitiba, com uma palestra sobre talentos e oportunidades reais. Eu também sou cliente do Leandro, também estou formatando a minha franquia e foi um grande prazer fazer parte deste evento que trouxe muitos empresários e eu tive a oportunidade hoje de falar um pouquinho sobre como fazer o diagnóstico de um talento, como encontrar um talento para trabalhar na sua empresa, que é algo que eu amo, que eu adoro fazer, e também tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha franquia da GC Talentos, que é a possibilidade de levar isso para o Brasil todo e que o Leandro veio me ajudando a colocar isso num formato vendável, principalmente que a gente já dividiu ali numa micro franquia e numa franquia premium, onde todos vão ter a oportunidade também de fazer esse diagnóstico de talentos e estar buscando profissionais pelo Brasil todo. Foi muito legal, gostei muito. O que um franqueado pode esperar da GC Talentos enquanto franquia? Então vamos começar falando da micro franquia, da franquia Smart, onde o empreendedor pode trabalhar sozinho, de casa, com computador, notebook, celular e internet, ele já consegue realizar um grande trabalho procurando profissionais para as empresas. E o grande diferencial neste primeiro momento de lançamento da franquia é um suporte total, desde a aquisição da franquia até a consolidação da empresa, ensinando como vender, como prospectar clientes e principalmente como executar os serviços de recrutamento e seleção. Quem seria um bom franqueado para a micro franquia? Aquela profissional que veio da área de RH ou que quer fazer transição de carreira, quer empreender, não quer mais ter um chefe, quer ter flexibilidade de horários e uma boa remuneração mensal. Esse é um bom franqueado para a GC Talentos. Aí nós temos a franquia Premium, onde é uma agência completa. Vamos ter recrutadores, uma pessoa de marketing, do administrativo, que é para aquele franqueado que quer ter uma operação mais robusta e ter rendimentos maiores, né? Seria um investidor neste caso, tá? Também nós temos uma boa solução para essa pessoa e também vamos dar nesse lançamento da franquia da GC Talentos um suporte total, desde a aquisição da franquia até a consolidação dos resultados. Muito obrigado!